Quando a gente fala de disciplina positiva, ela é baseada no trabalho de dois psiquiatras vienenses, o Alfred Adler e o Rudolf Dreikurs. Eu nunca pronunciei bem o nome dele, mas é isso. Então, a disciplina positiva é um modelo de encorajamento. Em vez de você ficar naquela do elogio e recompensa, você motiva o aluno a fazer as coisas. Então, na verdade, a motivação parte dele, não é o professor que chega lá e fala, olha, isso aqui é muito legal, você vai aprender, você vai gostar. Não, a gente faz a coisa de uma forma com que o próprio aluno esteja motivado. É a mesma coisa que o líder faz da empresa. O líder, ele sempre é a referência. O líder, ele é sempre o padrão que o outro deve seguir. E aí, se ele for uma pessoa honesta, uma pessoa ética, uma pessoa que não tem problema para ele, que ele vai lá e tenta resolver, ele é proativo, os liderados vão seguir. E para a gente na escola é a mesma coisa. Ao invés de perguntar na disciplina positiva, de mandar, desculpa, ao invés de mandar, a gente pergunta. A gente usa muito o questionamento para poder levar à reflexão, porque quanto mais você questiona, mais a pessoa pensa. E se ela pensa, ela consegue chegar a outros finais da história. É fundamental que a gente seja imparcial e ensine também aos nossos alunos a serem imparciais, porque é só desse jeito que a gente faz um julgamento justo. Então, é necessário a gente ensinar o aluno a dialogar sem violência. Hoje em dia, as crianças, está cada dia mais difícil, né? Eu vejo, como a gente tem essa página aí do meu livro, muitos pais mandam inbox e falam, eu não aguento mais porque só brigo o tempo inteiro. Aí que você começa a conversar com o pai, você vê que o próprio pai não sabe trazer o filho para o diálogo. Então, é difícil realmente, né? A gente aprender a conversar educadamente. E muitas vezes é preciso aprender também a reconhecer que errou. Eu mesmo com os meus filhos, quantas vezes eu errei e falei, olha, eles vieram e falaram, você está falando uma coisa, mas não é isso, é outra coisa. Falaram, tudo bem, vamos ver. Senta, conversa, se eu estou errada, olha, desculpa, eu realmente errei. E o professor, ele fazer isso, né, ele reconhecer, por exemplo, ele fez alguma coisa, o aluno teve liberdade de falar que estava errado. E o professor reconhecer que errou, é uma coisa que põe o seu aluno muito mais do seu lado. Porque você sai daquele patamar de eu estou em cima, o que você fala é besteira, você parou para ouvir, você usou a empatia para ouvir aquele aluno, ele vai te ver de uma outra forma. A partir do momento que você chega e impõe, fala, eu falei aí, se acabou, pronto, acabou, você já criou uma barreira, porque quando a gente é mais agressivo com uma outra pessoa, ou a gente usa uma fala mais enfática, a gente acaba intimidando o outro. E o primeiro passo é a intimidação, o segundo passo é eu vou ficar com o pé atrás com você e quando eu puder eu vou sabotar. Né? O ser humano, ele funciona muito desse jeito, né? E a disciplina positiva, ela acaba sendo a chave para a resolução de todos os problemas. Então, você vai trabalhar com empatia, encorajamento e respeito mútuo. Esses são os três principais pilares que você vai usar na disciplina positiva. Por isso que ela dá certo. Aí você vai falar o que alguns pais falaram para mim na outra Masterclass, né? Pô, mas meu filho já está com 8, 10 anos, como é que eu faço? É fácil começar? Da mesma forma que eu vou falar para você, se você não fez isso com o teu aluno até hoje, pode ser um pouco mais difícil, mas não é impossível. Com as técnicas que a gente acaba passando, você vai ver que você vai trazendo o teu aluno como se ele fosse um outro indivíduo, não como um aluno, como uma criança, um adolescente. Você vai trazendo como indivíduo. E quando o indivíduo começa a refletir, você vai ver que a coisa vai mudando, porque ele começa a pensar no que é certo, o que é errado, o que ele gostaria que fizesse para ele, o que ele não gostaria. Então, é um negócio super legal da gente trabalhar, porque a gente traz o melhor da pessoa. E usar empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do outro, né? Você se imaginar no lugar do outro. Qualquer coisa que vá fazer, você pensa, pô, mas será que ia ser legal se eu fizesse para aquele? Então, eu gostaria que fizesse para mim. E a gente tem que ensinar o nosso aluno a fazer isso também. A ele raciocinar e ver o que é certo e o que é errado. E o fundamental, que é uma coisa que a gente aprende nos cursos da Disney, a gente presencia nos parques, lojas, resorts e tudo mais, e a gente aplica, principalmente quando a gente trabalha com empresa, né, no dia a dia de todos, né, que é a conexão emocional. Conexão emocional não é você ficar amigo do seu aluno, mas é mostrar para ele que você se importa genuinamente com ele. Não é aquilo de falar, oi, tudo bem? Como é que você está, meu querido? Não, é aquela coisa genuína, realmente. Eu me importo com o seu bem-estar. Quando você começa a passar essa ideia de que você se importa com o bem-estar do seu aluno, com o que ele pensa,
com as considerações que ele tem a fazer, ele começa a te ver diferente e começa a te considerar também. Isso acaba sendo uma via de mão dupla, isso que é muito legal. Quando você consegue criar essa conexão, quando a gente fala em curso, por exemplo, que a gente dá para venda, a gente fala, olha, você tem que perceber qual é o problema que o seu cliente tem, qual é a dor que ele tem para resolver. Quando você consegue entender qual é o problema que ele precisa e como é que que ele precisa resolver, como é que você pode ajudar, você traz essa pessoa muito mais perto de você. E na educação é a mesma coisa. Quando você consegue perceber o que você faz para trazer esse aluno para perto de você, quando você consegue ouvir esse aluno como se ele fosse realmente um indivíduo que é, você consegue trazer esse aluno muito mais para o teu lado. E aí você consegue ter uma aula muito mais tranquila, porque você passa a ter pessoas que vão te admirar pelo que você é, né? Então, isso é uma coisa super legal. Então, deixar com que o aluno exponha o problema dele e você estar disposto a ouvir, aí quem está me ouvindo vai falar, e é professor, poxa, eu não tenho tempo nem para dar aula, vou ter tempo para ouvir o aluno. Mas é aquilo, é um tempinho que você perde pequeno, que você ganha muito mais lá na frente. Você acaba tendo muito mais receptividade na tua aula e uma aula muito mais tranquila. Então, hoje é muito importante a gente ensinar o aluno a nomear e perceber sentimento. Então, a gente vai fazer lá uma roda, a gente vai conversar para nomear sentimento. Então, o que você vai ficar? Técnica 1 que eu vou dar aí para vocês. Então, você faz aquela roda, todo mundo vai conversar, você fala, olha, nós estamos tendo problema aqui na sala de indisciplina. Eu estou falando, tem gente falando comigo, tem gente batendo carteira, fazendo um monte de coisa. O que vocês acham que a gente pode fazer para resolver isso? Ou seja, você está chamando todo mundo para tomar uma atitude com você. Não é você, como professor, que está mandando todo mundo parar. Porque eu me lembro da minha época, quando o professor gritava lá na frente, cala a boca, eu calava a boca, pegava uma revista embaixo da carteira e começava a ler, que não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada para a gente ficar na internet. Quando eu fui fazer pós-graduação, quando o cara começava a ser muito chato lá na frente, o que eu fazia? Discretamente dava uma olhadinha no telefone, via os e-mails, tudo bem. Aí eu podia até dar desculpa, né? Olha, tem que checar, você tem cliente que me acha pelo e-mail. Mas, na verdade, a gente não sabe o que é isso. A gente sabe que não é isso, né? Que a aula, quando está interessante, você não quer nem saber se o cara está... Tem um e-mail que ele te mandou, se não tem. Então, essa é uma forma de você trazer esse aluno com você. E aí, se ele sente um clima ameaçador, ele vai fazer o que todo mundo faz, né? Ele vai botar uma barreira e falar, opa, vou sabotar esse cara aí, porque ele está sendo um estúpido, está falando o que eu não quero e eu não estou a fim de ouvir. Ou seja, ele está te sabotando, você vai ficar estressado, você não vai conseguir dar a tua aula até o fim, se você conseguir na base do grito, você vai sair da aula rouco. Então, o que é melhor a gente fazer? Criar esses alunos reflexivos, conversar com esses alunos, a gente perde um tempinho fazendo essa reuniãozinha na sala, e a gente, é legal até, porque as crianças gostam muito disso, né, da gente, criança, adolescente, se sentir importante. Então, você fala, olha, nós vamos fazer uma ata para essa nossa reunião. Então, você vai perder lá uma meia hora ou uma aula, sei lá. Você vê, conforme tiver o seu conteúdo aí, como que você pode encaixar. E aí você vai falar, vocês vão me dar a sugestão. E aí a gente vai ver como é que a gente pode resolver tal problema. Você trazendo esse aluno com você, pode ter certeza que a sua escola vai ficar muito mais inclusiva. Bom, a habilidade principal é a empatia mesmo dela, eu já falei. Para desenvolver a autoestima, tanto na gente quanto nos nossos alunos.